Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais uma videoaula aqui de matemática básica, exatamente. Aqui você encontra uma playlist com todas aquelas dúvidas de matemática básica, equação de primeiro grau, porcentagem, juros simples, que é a aula de hoje. Você vai aprender como vai resolver um exercício já no nível mais hard, no nível mais avançado, no nível mais punk, tá bom? Pega papel e caneta, sem mais enrolações, que a nossa aula vai começar. Lembrando que essa é a nossa aula 3 de juros simples. Isso, já teve aula 1 e aula 2. Aqui na playlist Matemática Básica, vai lá na lupa e escreve juros simples. Você vai ver que tem a aula 1 com exercício mais simples, mais direto, a aula 2 com exercício mais trabalhoso e a aula 3 com exercício mais punk, tá bom? Inclusive a nossa aula de hoje, a gente vai tornar o difícil fácil. Eu quero ver você saindo da minha aula explicando até esse exercício para aquele seu amigo que também tem dificuldade. Quer ver só? Então vem comigo aqui. Olha só, pessoal. Eu já coloquei uma legenda, tá? Nessa equação, nesse nosso problema, nessa nossa atividade, a gente vai dizer que o capital é igual ao valor dos juros. Isso, vamos supor que eu coloquei R$ 1.000 numa aplicação. E ele teve de juros R$ 1.000, ou seja, eu coloquei 1.000 e no final, quando eu fui tirar o valor, tinha 2.000, né? Que era o capital 1.000 mais os juros 1.000, tá? O montante é sempre capital mais juros, tá bom? Então, ele está dizendo que se o meu capital é igual aos juros, lembra da fórmula? J é igual a CIT. Então, pessoal, ou eu vou deixar tudo J é igual a J, tá vendo? No lugar de C eu vou colocar J, ou no lugar de J eu vou colocar C. Por quê, professora? Porque aí nós ficamos com apenas uma incógnita, ou seja, essas incógnitas são iguais, vai me facilitar o raciocínio. Tudo bem até aqui? Voltando ao nosso raciocínio. Ele me deu que a taxa é 2% ao mês. Lembrando que eu não posso calcular com percentual, né? Eu tenho que transformar esse percentual em decimal. E como que eu faço? 2%. Inclusive, tem aqui na nossa playlist, 2% é a mesma coisa que 2%, que é a mesma coisa que 2 dividido por 100, certo? Coloca 0, 0, de novo, 100 vezes 2 é 200, ou seja, 2% é a mesma coisa que 0,02. Então, no lugar de I, eu vou colocar 0,02. E eu quero descobrir o t, né? Então, vezes tempo, porque essa é a incógnita que eu quero descobrir. Ah, tudo bem, Pro. E agora, o que eu faço? Pessoal, se eu multiplicar isso daqui, ó, vai a mesma coisa que eu colocar 0,02 vezes c vezes t. É como se tivesse x vezes 1 vezes 4, vou colocar assim, vezes y. É a mesma coisa que eu colocar 4xy. Parece que fica mais fácil pensar quando nós agrupamos essas letras. Faz sentido para você? E lembrando, tá? Ah, Pro, mas não faz diferença mesmo? C vezes 0,02 e 0,2 vezes C? Não, pessoal, não faz diferença. Lembra que a ordem dos tratores não altera o viaduto. A ordem desses fatores não altera o resultado, não altera o produto. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, entende? Então, a ordem aí não alterou o resultado, que sempre vai ser 6, por exemplo. Vamos voltar ao nosso raciocínio aqui. Eu tenho que descobrir o t, não tem? Então, olha só. O 0,02, ele está multiplicando o t, né? Então, ele vai passar na operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Exatamente, pessoal. E agora, para o que eu faço? C dividido por C, pessoal, você corta. E aqui vai ficar 1, ó. Vai ficar 1, tá? E aí, eu mantenho embaixo, né? 0,02. Ué, eu vou dividir 1 por 0,02? Exatamente, tá? 1 dividido por 0,02. Quem lembra aqui de divisão de decimal? Que inclusive tem aula aqui no canal, tá? Decimais, tá lá multiplicação, subtração, divisão e adição, tá? Vem aqui comigo. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2? Então, eu vou lá no outro número e coloco 2 casas também, ou seja, 2 zeros. Se eu tivesse 3 casas aqui depois da vírgula, eu colocaria 3 zeros. E assim por diante.
Ou seja, agora eu fiquei com 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 é 50, certo? Então, eu vou precisar de 50 meses. 50 meses. Deixa eu abaixar, só aqui embaixo, né? Deixa eu só excluir aqui embaixo. Eu vou precisar de 50 meses para que o meu capital igual a 50 meses. Vou colocar aqui, tá? Então, aqui é 50 meses. Eu vou precisar de 50 meses para que o meu capital seja igual ao meu juros se eu fizer uma aplicação com 2% ao mês. Bom, eu falei para você que esse exercício, que essa aula de hoje, Juros Simples, parte 3, era uma aula mais punk, né? Mais trabalhosa, mais interpretativa. Vamos para um outro exercício muito bom também. Vem comigo. Ele falou que o montante é 4 vezes o capital. É assim, ó, é assim. Vamos supor, eu vou trabalhar sempre com múltiplos de zero para ficar mais fácil para a gente fazer a conta, tá? Vamos supor que eu tenha 100 reais de capital. 100 reais de capital. 4 vezes esse capital dá 400. Então, o meu montante seria 400, que é os juros mais o capital, aquilo que eu recolho de uma aplicação. Se eu ir lá no banco colocar 100 reais hoje, depois de quantos meses, depois de quanto tempo eu vou retirar 400 reais? Fez sentido aí? E aqui a gente vai até anotar uma observação a mais, né, pessoal? O montante não é o capital mais os juros? Ou seja, se ele está me falando que o montante é 4 vezes o capital, e o montante seria, então, C mais C mais C, né? Ou seja, 4 vezes esse capital, também posso dizer que o J, os juros, é 3 vezes o capital. Porque não é o capital mais 3 vezes o C? E o 3 vezes o C não seria o J? Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Eu já descobri uma equação para juros, para J. J vai ser o triplo do meu capital. J vai ser o triplo do meu capital. Deixa eu deixar aqui, ó. Montante é igual a capital mais juros. Legal, Pro. E agora, o que eu faço? Mesmo raciocínio, tá? Só que agora eu vou substituir o C. Então, o J é igual a CIT. O J eu vou deixar. E o C, pessoal, vem cá. O J eu vou substituir, né? Perdão. E aqui o C eu vou deixar, ó. Lembrando que o meu I, eu já vou fazer a transformação aqui, tá? 12% é a mesma coisa que 12 dividido por 100. E aí eu tenho que colocar o 0, 0, 100 vezes 1 é 100, vai sobrar 20, coloco um 0, 2, 200. Então, 12% é a mesma coisa que 0,12. Então, lá no lugar de I, eu vou colocar 0,12. E o T, que é o que eu vou descobrir, né? Eu vou deixar ali como T, tá? Mesmo raciocínio, olha só. 0,12 C vezes T. Eu tenho que isolar o T, então 3C sobre 0,12C. Por quê? Porque ele está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Igual a T. Vou cortar esse C, né? C dividido por C é 1. E 3 vezes 1 não vai fazer diferença, vai ser 3. 0,12 vezes 1 não vai fazer diferença, vai ser 0,12. Então, eu simplesmente vou cortar, tá? Só para deixar o raciocínio mais simples. Então, vai ficar 3 dividido por 0,12, que é igual ao tempo. Vamos fazer essa divisão aqui? 3 dividido por 0,12. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, vou adicionar 2 zeros, tá lembrado? Aí vai ficar 300 dividido por 12. 12 vezes 2 dá 24, sobra 6, abaixo o 0. 12 vezes 5, 60, ou seja, 25 anos. 25 anos é o período que eu vou precisar para que o meu montante seja 4 vezes o meu capital, se e somente se eu aplicar a uma taxa de 12% ao ano.
Pessoal, perceba só, aqui a gente trabalhou com o conceito de equação de primeiro grau, tá? Se isso daqui, por exemplo, ó, fosse 3x igual a 0,12xt, isso seria uma equação de primeiro grau. Então você percebe que quando o exercício ele é mais desenvolvido, ele é mais elaborado, ele é mais difícil, ele é mais interpretativo, a gente trabalha com mais de um conceito aqui e além de juros simples, então nós trabalhamos com equação de primeiro grau. Imagine só, dá uma curtida nesse vídeo, né, pessoal? De segunda a sexta-feira tem material assim, simples, direto, num play, você sai da minha aula até dominando aquele exercício. Por hoje é isso, exercício prontinho, aula liberada, você sai da minha aula até explicando para aquele seu amigo exatamente, sabe aquele que também está precisando dar uma melhorada em matemática, dominar a matemática, está precisando melhorar o rendimento dele, ter nota alta? Então é aqui mesmo que você encontra. Pessoal, obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado e agora vai lá, gabarita essa prova.